nós vamos estar orando para a gente dar início, né? A paz, amados. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, ó Pai amado, por esse dia que o Senhor nos concedeu, e também queremos te agradecer, ó Pai amado, esse momento em que estamos reunidos em Teu nome, te agradecer pela vida dos irmãos que já estão conectados conosco e te pedir por aqueles que estão a caminho, ó Deus, que estão para entrarem nessa live, que o Senhor possa abençoá-los também, dando a todos uma boa conexão, e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas nessa noite grandemente, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra. Ó Deus amado, nos abençoe, nos ajuda, que o Teu Espírito possa nos usar como um instrumento, como um canal da Tua bênção, e que o Teu Santo Espírito possa colocar em nossos lábios a Tua palavra, que não seja, Senhor, a gente falando aquilo que é pensamento nosso, humano, mas que o Teu Espírito possa transmitir a palavra a cada um de nós, e que a Tua palavra seja edificante para as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, te pedimos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua paz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Lélio Júnior, pastor Lélio Júnior, seja bem-vindo, graça e paz. Palmira, diaconisa Palmira, Selma, que Deus abençoe. Eu vou estar lendo um texto bastante conhecido de todos, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 a 18. Na semana passada, semana retrasada, terminamos o livro do profeta Daniel, e na semana passada eu fiz um resumão, né, para estar transmitindo para os irmãos. E aí eu estava pensando acerca do que a gente poderia falar, e eu vou falar sobre uma coisa bastante conhecida, que de tão conhecida, às vezes ela acaba se tornando assim, permita-me a expressão, meio que corriqueira, né? Mas é importante a gente avaliar, né, tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala. Kátia Evaristo, boa noite, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Marta e Valmir. Eu queria falar sobre a origem da salvação. A gente sabe que no mundo em que vivemos, tudo teve uma origem, tudo teve um início, tá? Menos a eternidade, né? Que nós sabemos que quando João ele escreve o Evangelho, ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando ele fala ali no princípio, ele não está falando no princípio de Deus, mas ele está falando no princípio da criação. Porque Deus não tem princípio. Pai, Filho, Espírito Santo não tem princípio. Eles nunca houve um tempo em que eles não existissem. Eles sempre existiram no seio da eternidade. E quando João fala no princípio, ele está falando no princípio da criação de Deus. E aí eu queria ler aqui, a gente vai falar sobre a origem da salvação, e depois a gente vai estar falando sobre, dentro desse tema,
do autor da salvação. Em João 3,16, 17 e 18 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação, ela teve origem, poderíamos dizer, a partir de uma necessidade. Eu penso que a partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram à ordem divina, eles perderam a sua imortalidade e passaram de imortais a mortais, e a partir daí começou a existir a necessidade da redenção, a necessidade da salvação. O capítulo 3 do livro do Gênesis é um capítulo, assim, eu me atreveria a dizer que o capítulo 3 do Gênesis é como se fosse uma página escura, uma página negra, né, na história da criação, porque foi justamente ali naquele momento em que Adão e Eva, usando a liberdade que Deus deu para eles, o seu livre-arbítrio, eles deliberadamente desobedeceram a ordem divina, comendo do fruto proibido. Muitas pessoas especulam acerca desse fruto, o que era e tal. Eu nunca tive assim muito interesse nesse assunto, até porque na realidade aquilo era uma prova, e até que ponto o homem usaria a liberdade que ele tinha para ser obediente a Deus. E o homem, num determinado momento, ele resolve usar o livre-arbítrio que Deus concedeu a ele para o mal, para uma coisa errada, uma coisa que ele não deveria ter feito. Jane Barros, que Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda, que Deus abençoe a você, a sua família, pastor Edu. Então, todos nós sabemos, né, que quando Deus criou o homem, colocou num jardim onde tudo era maravilhoso, e o homem poderia desfrutar de tudo aquilo que Deus havia criado plenamente. Só que, num dado momento, por alguma razão, Deus disse que estabeleceu ali um padrão, um princípio, né? Que havia um fruto ali de uma árvore da qual eles não deveriam comer, porque no dia em que dele comessem, certamente eles morreriam. O que é morrer? A gente fica pensando, o que é morrer? Eu já vi no YouTube, já vi várias pessoas falando o que acontece não sei quantos segundos depois da morte, o que acontece, ninguém sabe dizer. A gente vai ver na Bíblia quando, por exemplo, Jesus ressuscita Lázaro, em momento algum Lázaro fez menção do que aconteceu enquanto ele estava morto, né? Durante aqueles 4 dias. Lázaro não fala nada e a Bíblia não fala nada. Só lá no livro, no Evangelho, se não me engano, de Lucas, quando tem ali aquela história do rico e Lázaro, que ali mostra alguma coisa no mundo após a morte. Porque todos aqueles personagens daquela história,
estavam mortos, quer dizer, mortos para esse mundo, tinham já morrido para este mundo. Mas o texto mostra que morrer para esse mundo não significa deixar de existir, porque lá tinha Abraão, tinha Lázaro, tinha o rico, e é claro que outras pessoas, mas o que Jesus estava querendo ensinar ali era a questão de a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E muitas vezes aquele que serve a Deus passa muitas privações nesse mundo, mas ele, embora passando privações, pelo fato dele servir a Deus, dele crer em Deus, dele confiar em Deus, ele sabe que há um mundo melhor preparado para ele, que não se compara com as melhores coisas dessa vida. Por outro lado, vai mostrar um homem que gozava de todos os bens desse mundo, era um homem que tinha fartura, ele dava banquete todo dia. A casa dele vivia cheia, era um entra e sai de pessoas constante. Bebidas finas, comidas finas e muitos criados, muitas coisas. Enquanto que Lázaro vivia uma vida sofredora. E acontece que o texto também ensina que a morte vem para todo mundo, vem para maus e bons, justos e injustos, ela vem para rico, vem para pobre, vem para sábios e vem para ignorantes, todos vamos morrer. E Davi fala para Jonatas, porque temos de morrer, porque somos como águas derramadas pela terra que não se podem juntar. Então, e ele também vai dizer, porque há apenas um passo entre mim e a morte. Aquele rico vivia a vida toda ali, se beneficiando de todas as coisas boas dessa vida e não estava nem aí para o futuro após a morte. E acontece que morreu um e morreu o outro, e aí eles seguiram caminhos diferentes. Lázaro seguiu o caminho da salvação, provavelmente porque era um homem temente a Deus, porque ele era um filho de Abraão, porque a palavra fala que aqueles que creem são filhos de Abraão. Eu estava lendo hoje Romanos, Paulo estava dizendo ali que nem todos os israelitas são de fato descendentes de Abraão. Ou melhor, que nem todos os descendentes de Abraão são de fato israelitas. Ele estava falando da descendência crente. Nós somos descendentes de Abraão pela fé e não por nacionalidade. Então existe o Israel nação, e existe o Israel espiritual, que é a igreja, o povo de Deus, povo que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus. E aí a história desses dois homens mostra que lá Lázaro foi para o seio de Abraão. Isso mostra que ele era um filho de Abraão, não talvez por descendência, mas um filho de Abraão porque abraçou a mesma fé de Abraão. Enquanto que o rico, aqui nesse mundo, quando ele viveu, quem sabe ele nunca quis saber da palavra, nunca quis saber de nada a respeito do futuro eterno. E moral da história é que quando ele morre, ele vai cair num lugar de onde tudo aquilo que ele gozou nesse mundo, agora os papéis se invertem. Agora, aquele que sofria as agruras da vida está gozando das bênçãos celestiais, e aquele que usufruiu de todos os bens que o mundo pode oferecer estava sofrendo os horrores da condenação. E agora não tinha volta, não tinha como mudar. Tanto que ele dialoga com Abraão ali, o rico, na tentativa de tentar evitar que os seus irmãos viessem. Ele tinha 5 irmãos e não queriam para seus irmãos aquilo que estava acontecendo com ele. Mas Abraão falou, olha,
Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra, ouçam. Se eles ouvirem, eles não irão por esse lugar de tormento. Então, a Bíblia mostra que após a morte segue-se o juízo, como diz lá em Hebreus 9, 27. Quando Adão e Eva pecaram, Deus providenciou um meio de salvação, e lá em Gênesis 3,15 ele vai falar, né? Aquele que pisaria a cabeça da serpente teria o seu calcanhar ferido. E estava falando de Jesus Cristo, era o proto-evangelho. Da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, estava falando de Jesus Cristo. E quando Adão e Eva foram procurados por Jesus, pelo Senhor, aliás, Deus procura Adão, onde está, Deus ouvia a tua voz no jardim, porque estava com medo, tive medo e me escondi. Ele estava com medo porque agora a sua natureza mudou. Ele começou a sentir medo de Deus. E aí Deus, então, que fez saber que estava nu, aquela coisa toda que vocês conhecem, mas era tudo para que Adão confessasse o seu pecado. A palavra diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O Evangelho é Deus vindo ao encontro do homem perdido. A salvação é um meio de graça oferecido por Deus para que o homem não vá para a condenação eterna. A gente vai ver que a salvação é sempre Deus procurando o homem perdido, para tentar tirar esse homem desse caminho de perdição. Deus, simplesmente pelo fato de Adão e Eva terem desobedecido, ele poderia ter deixado eles para lá, eles agora vão... Mas não, Deus ainda vai lá. E aí, ninguém deixou de ser punido. Adão foi punido, Eva foi punida, Satanás, até a terra foi punida por causa disso. Mas a palavra diz que Deus fez vestimenta de animais para Adão e Eva, para cobrir a nudez. Um animal foi morto, o sangue foi derramado, uma vítima inocente morreu para cobrir o pecado do casal. Ali já estava o proto-evangelho, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E dali em diante começa a gente a ouvir falar acerca de uma salvação futura e tudo mais. Então, aí muitas pessoas ficam pensando assim, quando a gente vai falar da salvação, o que é salvação? O que é salvação? E, por incrível que pareça, às vezes há muitos crentes que não sabem nem explicar o assunto. É o ato pelo qual Deus livra a pessoa do estado de pecado e de miséria, da maldição da lei e da ira divina, do poder do pecado e dos laços de Satanás, e faz essa pessoa entrar e manter uma inteira comunhão com Deus. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio a esse mundo com essa finalidade, de buscar e salvar o perdido. A salvação e redenção são duas palavras que se referem à mesma doutrina, porém, a pessoa salva é aquela que foi preservada de um mal ou perigo. Por exemplo, uma pessoa que aceitou a salvação, ela está preservada da maldição eterna. Ela está livre de passar
a sua vida futura, a sua vida eterna no inferno. A pessoa redimida é aquela que alcançou a liberdade depois de estar presa ou em cativeiro. O mal mais grave que acomete um homem é o pecado, e o pecado o torna escravo de Satanás. A salvação faz cessar em seu coração a terrível ação desse vírus do pecado e liberta essa pessoa da escravidão espiritual, conforme Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos filhos da justiça. Então Paulo está falando aqui essas palavras em Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18. Então o termo salvação, ele tem uma grande quantidade de significação na Bíblia e expressa uma ampla gama, ampla gama, duas palavras ruins de falar, né? De experiências humanas com segurança, como segurança, preservação, saúde, restauração e cura. A palavra salvação, ela comporta duas ideias fundamentais. De um lado, ser salvo implica ser resgatado de um estado de perdição, enquanto que, por outro lado, ser salvo é ser transferido para um estado de salvação. Então vejam bem, duas ideias fundamentais nessa palavra salvação. Por um lado, ser salvo implica ser resgatado de um estado de perdição. Nós estávamos a caminho da perdição. O profeta Isaías, ele vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas ele fez cair sobre ele, né, o pecado, a iniquidade de nós todos. Ou seja, todos nós estávamos indo embora para a perdição. Então a salvação, ela tem como objetivo nos resgatar desse estado de perdição. A gente está desobedecendo a Deus, fazendo coisas que desagradam a Ele, e isso tudo vai nos conduzir à perdição eterna. Então, primeiramente, a palavra salvação, ela expressa justamente essa ideia de nós sermos resgatados desse estado de perdição. E também, por outro lado, ser salvo é ser transferido para um estado de salvação. Ou seja, a gente continua caminhando nesse mundo, mas nós sabemos que a hora em que nós deixarmos esse mundo, nós vamos estar usufruindo das bem-aventuranças da salvação. A salvação é o bem mais precioso que a pessoa pode ter. Uma vez eu preguei um sermão buscando a Jesus por motivações erradas. Jesus, ele vinha caminhando e uma multidão com ele. E do meio da multidão um homem vira e fala: Senhor, manda que meu irmão reparta comigo a herança. E aí Jesus falou assim: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? A salvação de um homem não consiste, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí ele conta
aquela história, tá? Ele vai contar a história de um homem rico que ele tinha produzido ele era agricultor e o seu campo botaram o seu produto. Às vezes a nossa geladeira tem tanta falta, né? E o nosso bolso está tão vazio, a nossa conta vazia. Em contrapartida, tem pessoas que a conta está enorme, tem conta em tudo que é banco até fora do país, tem tudo de bom, de melhor que essa vida oferece. E aí, esse homem, ele não sabia o que fazer com os bens. Tem gente que tem tanto dinheiro, tantos bens, que não sabem nem o que fazer com eles. E aí, ele achou uma saída. Eu vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores, aí colocarei todos os meus bens e direi à minha alma: alma, come, bebe e folga, porque tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ainda bem que ele usa a expressão muitos anos, porque muitos anos não é toda a vida. Muitos anos podem ser 20 anos, 30, 50, 70, 90, mas ainda que seja 200 anos de vida, não é a vida toda. Um dia a vida vai acabar. Aí soou uma voz: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Eu também fiz uma mensagem com esse texto pregando sobre um homem louco. E ali eu falei que, nessa mensagem, que todos nós cometemos muitos atos de loucuras na nossa vida. Eu tenho 64 anos de idade, mas quantas coisas loucas eu já fiz nesse mundo? E você que está me ouvindo, qual foi o maior ato de loucura que você já cometeu? Mas a palavra chama a nossa atenção porque o maior ato de loucura que uma pessoa pode cometer é viver a vida como se a vida fosse apenas isso que está aqui, morreu, acabou. E a gente ficar se prendendo às coisas dessa vida. Ele não procurou Jesus porque ele queria salvação eterna. Ele não procurou Jesus porque estava preocupado com quando morresse, para onde ele iria. Ele procura Jesus porque Jesus, sendo uma pessoa influente como era, ele teria realmente condições de chegar para aquele jovem e dizer: reparte a herança com teu irmão. Mas Jesus, ele disse: eu não vim aqui para esse negócio, eu vim aqui por outra razão. E aí, amados, a salvação é uma dádiva preciosa de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A salvação é uma dádiva preciosa de Deus pelo valor excepcional que ela tem de libertar o homem do império das trevas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele fala sobre império e sobre reino. As trevas, ela exerce um poder dominador sobre nós, o reino não. E aí Paulo, ele vai falar que nós fomos libertos das trevas e conduzidos para o reino do Filho do seu amor.
Ou seja, a salvação nos proporciona isso, a mudança de um estado para o outro, a mudança de um estado de perdição para um estado de salvação. A salvação nos proporciona essa garantia de que quando deixarmos esse mundo, nós vamos viver uma vida eterna na presença do Deus, usufruindo do reino lá, que Deus tem preparado. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, amados, o efeito da salvação tem preço incalculável. É uma tão grande salvação. O autor aos Hebreus vai falar sobre isso. A preciosa natureza da salvação, ela é revelada a Pedro. Irmãos, eu gostaria de ter uma herança. Eu gostaria tanto de ter tido, que meu pai deixasse uma herança para mim, para os meus irmãos, para minha família. Eu queria ter uma tia rica que morresse e deixasse para mim uma herança. Bens, lá. Eu, há pouco tempo, assisti um filme, acho que o título é Inacreditável, em que o homem era muito rico e ele tinha muitos filhos. E ele estava, os filhos de olho na herança do pai. Só que esse pai, ele tinha muitos problemas de saúde e ele tinha uma enfermeira, que era uma jovem que cuidava dele. Ela ficava ali quase que 24 horas, dando atendimento a ele. E no final das contas, ele faz um testamento, e nesse testamento ele bota tudo no nome dessa menina. A família ficou toda apavorada, porque ele morreu, ele passou uma faca na garganta, cortou as suas carótidas e morreu ali, e a menina herdou tudo, mas tudo de bens materiais. Eu não tenho herança, eu não tenho nada. Mas o apóstolo Pedro, ele vai falar de uma herança que está guardada para nós. E Pedro vai dizer que essa herança é uma herança viva. Por que é uma herança viva? Porque os bens desse mundo, eles passam. Você pode ter muito dinheiro, mas se você demole... Ontem eu estava dirigindo o carro e eu estava pensando. Talvez a pior coisa de uma pessoa, a pior experiência que uma pessoa tenha, é ela ser pobre e de repente ela recebe uma fortuna. E como ela não está acostumada com fortuna, ela vai meter o pau nesse negócio. Daqui a pouco ela perde tudo. E eu fico pensando, talvez o melhor seja você viver na expectativa de herdar uma grande fortuna e nunca herdar, do que você herdar e de repente ela sair da tua mão e voar. E aí você olhar para trás e pensar, puxa vida, o negócio passou pela minha mão e foi embora. A herança que Pedro fala, ele vai falar que é uma herança viva. Isto é, uma esperança vivente, ativa e inspiradora. Essa herança não é uma probabilidade, mas o resultado da geração de Deus. Pois que por ele fomos regenerados para uma viva esperança. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que há uma herança guardada para nós. Ela não está guardada no Banco do Brasil, nem no Itaú, nem no Banco Bradesco, nem no Santander, nem lá na Suíça. A nossa herança está no céu. Jesus, ele vai dizer, vocês não devem juntar tesouros sobre a terra, porque há ladrão, há ferrugem,
Ah, e os ladrões, eles roubam, mas juntai tesouro no céu, onde não há ladrão, não há ferrugem, e é uma coisa que dura para sempre. E aí Pedro vai dizer que Deus tem uma herança guardada para nós, e ele, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, e aqueles que vão sendo salvos em Cristo Jesus, eles estão sendo guardados para essa herança. Eu acho maravilhoso isso, porque não somente a herança está guardada para nós, como também ele nos guarda para essa herança. Então um dia nós vamos tomar posse dessa herança que Deus tem para nós. E o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso. Então, amados, nada pode comprometer nem prejudicar a substância dessa glória que Deus tem preparado para nós. Paulo vai dizer: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração não percebeu aquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos o que ele tem preparado. Quando a gente chegar lá, a nossa surpresa vai ser muito grande por aquilo que Deus tem preparado para nós. Como se não bastasse o fato de nada poder prejudicar nem diminuir a herança, é também a certeza de que de nos estar reservada e nós também sermos guardados para ela. Sois guardados pelo poder de Deus para a salvação. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. O mesmo Deus que guarda a herança para o crente, ele guarda o crente para a herança. Essa salvação que Jesus conquistou para nós na cruz, ela é uma salvação digna. A dignidade da salvação, ela deve-se ao fato de estar em harmonia com o caráter de Deus. O nosso irmão Gleidson tem dado estudos aqui sobre a Trindade, sobre Deus, os atributos de Deus, os atributos da divindade, e ele tem realmente sido muito feliz nessas explanações que ele tem feito. E uma das coisas que a gente vê dentro da teologia é o caráter de Deus. Paulo, ele vai fazer referência a esse caráter de Deus e também da salvação. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 3, de 21 a 26. Aqui, ele vai dizer, nessa tradução, todos pecaram e carecem. Há uma outra tradução que diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Nascemos pecadores. E vivemos pecadores. E no mundo pecaminoso. Mas Deus, por causa do seu grande amor, e esse amor insondável, esse amor infinito, esse amor que não tem como medir,
Ele, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A salvação, ela é digna do caráter de Deus porque é alguma coisa gratuita, é algo imerecível. Nós não merecemos. Nós merecíamos ir para o inferno. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas Deus, por causa do seu infinito amor, Ele providenciou o meio de salvação. Ele fez um favor para nós que não merecíamos. A gente tem o hábito de não fazer favor para quem a gente acha que não merece. Eu não vou fazer favor para aquela pessoa não, porque o cara não merece, o cara é um pilantra, o cara é isso, a gente age desse modo. Mas com Deus é diferente. A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado é grande, o amor de Deus é maior. Eu conversei isso com um colega no hospital uma vez, ele chegou para mim e falou assim, ô Vanderlei, me diga uma coisa. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca estuprei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, sou um homem correto e tal e tal. Eu não aceito esse Jesus, eu morro e vou pro inferno. E aí o cara, ele rouba, mata, estupra, faz, acontece, ele aceita Jesus e ele vai pro céu. Eu falei, é isso mesmo. Você entendeu certinho, o negócio é isso mesmo. Ele falou, mas poxa, isso não tá certo. Eu falei, olha, todos nós somos pecadores, todos nós devemos a Deus, uns mais, outros menos. Você deve a Deus. A tua dívida com Deus é menor do que a dele, porque ele está atolado no pecado. E você também é pecador. Só que você não comete tanta coisa grave quanto ele, mas aos olhos de Deus vocês são iguais, são pecadores, estão destinados à condenação. Agora, se vocês olharem para ele e reconhecerem como Senhor e Salvador, ele perdoa e salva a todos vocês. A você e a ele. Aí eu citei, lá no livro do profeta Isaías está escrito, olhai para mim e sede salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu disse para ele, todos somos pecadores. Agora, a diferença tua e entre essa pessoa que você está colocando é que a situação dele é pior. Eu disse para ele, eu não sei quantos filhos você tem, mas se você tiver pelo menos 2 filhos, aquele filho que for mais rebelde, for mais apimentado, te der mais trabalho, é esse que você vai se dedicar mais, não é não? Tu vai dar mais atenção a ele do que o outro que... Não é isso? A mesma coisa, o amor de Deus, ele é extensivo a você, que não comete as atrocidades que esse cara cometeu, e é extensivo a ele, só que para ele, para Deus não há pecadinho nem pecadão. Mentir é tão errado quanto fazer o que esse cara fez. E aí o que acontece? Nós estamos nivelados pelo pecado. Uns estão mais atolados e outros menos, mas na verdade todos estão condenados. E aí você aceita Jesus e é salvo e ele também. E aí ele, não sei se ele entendeu, mas eu tentei explicar da melhor forma possível. Então, amados, como nós vimos em comentários anteriores, até em estudos feitos pelo nosso irmão Gleidson, ele falou sobre a santidade de Deus. O profeta Isaías, ele fala, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então,
A santidade de Deus é aquela perfeição pela qual Ele determina e mantém eternamente a sua própria excelência moral. Deus não se corrompe com nada. Ele aborrece o pecado e exige a pureza nas suas criaturas morais. A santidade de Deus não é mantida pela força de vontade. Deus não é santo porque Ele faz força para ser santo. Mas a santidade é intrínseca nele. A santidade, ela é incriada nele, ela é indestrutível. Eu me lembro quando eu me converti, lá na igreja tinha um irmão que... Vocês sabem que tem aqueles que são, vamos dizer assim, são mais voltados para o pentecostalismo e outros são menos voltados. Eu não estou querendo dizer que um está errado e o outro é que está certo, isso aí não é a questão. Mas eu lia a Bíblia, eu orava, eu era professor de escola dominical, eu ensinava a palavra e tal, tal. E ele era aquele cara que ele tinha vontade de falar língua estranha, de ser cheio do Espírito Santo e tal. Um dia a zeladora da igreja, a igreja lá tinha umas torres e ela estava limpando a igreja, chegou lá, ele estava sozinho, no horário da tarde, num sol de verão, um calor de rachar. Ele sentado lá, de olho fechado, fazendo uma força que chegava a estar suando. E a irmã chegou para ele e falou: irmão, você está passando mal, alguma coisa? O que está acontecendo com você? Aí ele falou: não, eu estou aqui buscando o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, eu posso chegar e fazer toda a força que eu puder, ou que tiver ao meu alcance, mas não é isso. Ser cheio do Espírito é você deixar-se conduzir pelo Espírito, é viver uma vida. Paulo vai falar sobre isso: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, ou seja, deixai-vos encher. Você tem que deixar o Espírito Santo atuar na tua vida de uma forma livre e natural. Deus não faz força para ser santo, para ser puro. Ele simplesmente o é. Ele é por natureza. Então, amados, a santidade de Deus, ela se manifesta no seu ódio ao pecado. Deus abomina o pecado. E veja bem, a gente precisa tomar cuidado com as palavras, né? O que é ódio para você, o que é ódio para mim, o que é ódio para Deus. Então, a palavra ódio para Deus não é do modo como a gente imagina, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso chama-se antropomorfismo, é nós atribuirmos sentimentos humanos a Deus. Provavelmente o autor, ele vai falar sobre isso, o autor de Provérbios, capítulo 15, 26, 19, aliás, 9 e 26. Mas o profeta Isaías, ele vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. Lá no livro do Gênesis, a palavra diz que quando Deus veio ter com Adão pela viração do dia, ele não encontrou Adão, Adão se afastou de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, a justiça de Deus, como também já observamos antes, é aquela perfeição pela qual ele se mantém contra todas as violações da sua santidade e se mostra santo em todos os sentidos.
A justiça divina, pela justiça divina, todo homem estaria condenado à morte eterna. Ou seja, eu vejo que todos nós estávamos predestinados à condenação eterna. Todos nós em Adão fomos predestinados à condenação eterna. Mas Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, amados, a justiça divina, ela foi aplicada na pessoa do Senhor Jesus. Em decorrência da santidade, da justiça de Deus, a salvação tinha que ser uma iniciativa da graça divina, pois ao homem caído era impossível aproximar-se de Deus, devido à sua condição de pecador. O profeta Isaías, ele demonstrou isso, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos crentes, aceitamos a Jesus. Tivemos os nossos pecados passados todos perdoados. Mas a gente deixou de ser pecador? Não. A gente luta contra o pecado, mas mesmo lutando contra ele, de vez em quando a gente dá uma derrapada. O que acontece quando você dá uma derrapada? Você fica triste, você fica chateado, você fica pensando, puxa, eu decepcionei a Deus, porque eu não devia ter feito isso. Antes de você aceitar Jesus, você não pensava assim. Você vivia uma vida de pecado, fazia tudo que era errado, e para você o certo era isso mesmo. Era fazer tudo que lhe viesse à cabeça. Hoje não. A diferença entre nós e a pessoa que ainda não se converteu é que eles pecam e ficam felizes porque pecam e acham que pecar é uma maravilha, é a melhor coisa do mundo. É um manjar, né? Tem um negócio feito de maracujá, mousse de maracujá, eu adoro aquilo, muito gostoso. Então, eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte, que o pecado, ele tem o sabor do pudim que ele mais gostava, pudim de caramelo. Mas depois de convertido, a gente luta contra o pecado, mas mesmo lutando contra ele, quando a gente dá uma derrapada, a gente fica triste, porque Paulo vai dizer aos Coríntios, na segunda carta, ele vai falar da a tristeza segundo Deus, é tristeza segundo o mundo. Quando a gente comete um pecado, o Espírito Santo produz uma tristeza no coração para arrependimento. E aí a gente se dobra diante do Senhor e Davi disse, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O crente, quando ele peca, ele sofre. Ele fica triste. É porque a comunhão com Deus, ela é interrompida. E aí o Espírito Santo promove uma tristeza no teu coração para que você se arrependa e busque o perdão, que você confesse o pecado e busque o perdão, e aí a tua comunhão com Deus, ela é reatada. Essa coisa não acontece com aquele que não tem Jesus, porque
quem não tem Jesus, ele não sente tristeza, ele sente remorso, e o remorso não dá nenhuma esperança, não dá nenhuma possibilidade de esperança. Então, amados, a gente já está terminando essa parte de hoje, a gente vai dar prosseguimento na próxima semana. Isaías ele vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então o pecado, ele causa esse afastamento do homem de Deus, tá? O mesmo profeta, numa outra ocasião, ele lamentou a sua pecaminosidade diante da santidade divina, dizendo: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Deus, porém, segundo a riqueza da sua graça, prevendo essa possibilidade, providenciou o seu plano eterno de resgate do homem. A salvação é um projeto que Deus estabeleceu lá na eternidade, antes que houvesse o mundo. A salvação de Deus era algo que já estava preparado lá na eternidade. A salvação de Deus não foi um plano B, porque Deus, na sua infinita misericórdia e também na sua infinita sabedoria, ele sabia que o homem ia pecar e se afastar dele, por isso ele providenciou um meio de salvação. Por isso Isaías vai dizer: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É Deus falando pela boca do profeta Isaías. Então, amados, Paulo ensina que ele nos salvou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Está lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. A salvação é um empreendimento divino com base na graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Na semana que vem, eu vou estar falando sobre a salvação, de onde ela procede. Ela procede do infinito amor do Pai. E também eu vou estar falando sobre Deus deu o seu Filho unigênito. E depois nós vamos falar em Jesus Cristo como sendo o autor da nossa salvação. Tá bom? Eu espero que por hoje, isso que nós passamos aqui, você tenha entendido. Nós todos somos pecadores, nascemos pecadores, mas Deus em Cristo Jesus, Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, pelo seu amor infinito, Ele deseja, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer salvar a todas as pessoas, mas nós temos liberdade para aceitar ou rejeitar. Se nós aceitamos a salvação que nos é oferecida gratuitamente, nós somos salvos. E se nós rejeitamos, nós estaremos perdidos. Eu espero ter ajudado os irmãos. Talvez o que eu tenha falado não seja nenhuma novidade para você. Talvez você já saiba tudo isso.
Mas por que eu estou falando sobre essas coisas? Eu estava conversando há pouco tempo com alguém, eu não me lembro quem foi. Existem muitos temas bíblicos que nós temos deixado de pregar. Nós temos deixado de pregar sobre salvação, sobre santificação, sobre redenção. Temos deixado de falar sobre o pecado, tá? Sobre a necessidade de vivermos uma vida compatível com o nome que nós professamos. Há uma série de temas que foram deixados para trás e hoje as pregações, elas são pregações ao sabor do ouvinte, tá? A pessoa prega aquilo que a pessoa gosta de ouvir e o que ela quer ouvir. Então, eu até ainda há pouco eu estava perguntando para minha filha Daniele, fala-se tudo hoje é música gospel, cantor gospel, não sei o que gospel, tudo é gospel. E eu não deu tempo de eu ir consultar e eu perguntei para ela o que é gospel, ela falou que é evangelho. Eu falei, não, o evangelho no grego não tem nada com gospel, mas ela falou, não, é que essa palavra é americana. Então, por exemplo, a gente fica ouvindo algumas músicas evangélicas antigas. Essas músicas, elas tinham essência, elas eram embasadas nas doutrinas bíblicas. Tem muita música gospel hoje, muitos louvores maravilhosos. Eu canto com a igreja, eu gosto. Mas tem muita coisa que, se a gente for examinar biblicamente, né, a gente vai ver que às vezes há muito erro ali, muita coisa que não é condizente, né, com a palavra. Tá? Mas enfim, as pessoas acham que nós estamos vivendo um mundo moderno e que tudo tem que ser moderno, mas a gente não pode dar um pontapé naquilo que é essencial. Então a nossa finalidade é estar falando sobre alguns temas que foram se perdendo através dos tempos e tentar resgatar. Paulo diz a Timóteo, prega o que? A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá um tempo em que não suportarão as sãs palavras, pelo contrário, acercar-se-ão de fábulas engenhosamente inventadas, que produzem coceira nos ouvidos. As pessoas querem, você já coçou o seu ouvido? Você pega um negocinho ali, embora o médico diga que você não deva fazer isso, mas é tão gostoso aquela coceirinha, né? Você ali coçando. Isso quer dizer, Paulo está querendo dizer que haveria um tempo que as pessoas só gostariam de ouvir coisas boas. E hoje tem se pregado um evangelho agradável, um evangelho que não confronta o homem com o pecado, com o erro, com muitas coisas com as quais ele deveria ser confrontado. Então a nossa ideia é a gente pregar temas que sejam pertinentes à palavra, à nossa vida e aquilo que é um resgate, não é? Daquilo que muitas vezes foram deixando para trás, tá bom? Vamos orar. Eu espero que eu tenha te ajudado, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a procurarmos viver uma vida que seja compatível com essa tão grande salvação, quando Deus deu o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar da maldição da lei. Tá bom? Senhor amado, muito obrigado, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos deu e também pela oportunidade de podermos estar aqui meditando na Tua Palavra. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção, ó Pai. Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa vir a completar no coração dos irmãos tudo aquilo que foi falado. Se eu disse alguma coisa
pessoal, alguma coisa minha, da minha própria maneira de pensar, que o Senhor realmente transforme toda a palavra de acordo com o teu espírito, com aquilo que o teu espírito realmente deseja que cada um de nós ouçamos. Que o teu espírito trabalhe essa palavra nas nossas mentes e nos nossos corações, e que essa palavra ela possa produzir um efeito de desejarmos uma vida de santidade, uma vida compatível com o nome que nós professamos, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor amado, muito obrigado. Eu te agradeço pela vida dos irmãos que estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe cada vida e que o Senhor acrescente em cada coração a tua bênção. Nós assim te oramos no nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Ontem não deu para eu assistir a live do pastor Lélio porque eu tinha marcado um gabinete para 5 horas, mas depois a pessoa me ligou perguntando se podia jogar mais para frente, porque ela tinha um compromisso. E aí quando eu cheguei em casa aqui, a hora já estava avançada e ainda por cima, quando eu ainda tentei entrar para pegar o finalzinho, a internet deu problema e eu não consegui. Eu peguei o Lélio ali, mas ele ficou travado ali e eu não consegui. Mas eu gosto de ouvir os irmãos e eu tendo a oportunidade, eu ouço. Amanhã, sexta-feira, o presbítero Paulo Henrique, né, deverá estar transmitindo a palavra. No sábado, o nosso irmão presbítero Wagner. Eu não sei se domingo de manhã o pastor Lélio ainda está com a live, mas eu sei que à noite ele já está com o culto presencial. Lá na igreja, na nossa igreja, escola dominical, tá? Começa às 9 horas, vai até 10 horas, 10 e meia, por aí. E o culto, é bom que vocês saibam que os nossos cultos voltaram para 18h30, tá? Então, domingo, às 18h30, estejam conosco lá para nós estarmos adorando o nosso Deus, tá bom? E também, na terça-feira, o estudo pelo nosso irmão Gleidson. Quarta-feira de manhã tem o estudo, tem a oração de consagração, conduzido pela nossa irmã Amanda, lá na igreja. Tem sido presencial, tá? Tem sido uma bênção, não falte, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma semana de paz, fiquem na paz. Tchau, eu fui. Um beijo. Um beijão para todos. Eu agradeço a vocês que assistiram, que participaram, a todos vocês, tá? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Você que é de outra igreja, leva o nosso abraço para o seu pastor, para a sua igreja, tá? E que Deus abençoe a todos. Tchau. Fui.